Bem, pessoal, a gente tem uma das menores coberturas vacinais da história do Brasil, né, dos últimos 20 anos, né? Então, a cobertura vacinal de 52%, que é baixíssima. Eu vou explicar para vocês um pouquinho por que isso e quais as consequências, né? Então, o que que acontece? De tempo em tempo, o governo faz um anúncio, né, de como está o Programa Nacional de Imunização. O Brasil é uma das referências mundiais no Programa Nacional de Imunização, desde o início lá do SUS, né? Da Constituição de 88, né, onde se estabelece o SUS, e o Programa Nacional de Imunização do Brasil, por que ele é tão referência? Né? Dentro desse contexto do SUS, o Brasil, claro que no SUS tem dezenas, centenas de problemas graves, né? Mas no caso de atenção primária à saúde, né, e no caso da vacinação, o Brasil é um exemplo, porque um país tão grande como o Brasil, né, ela é bem difundida. Então é difícil encontrar um bairro que não tenha uma atenção à saúde. Né? E a vacina é uma coisa que não precisa de muita estrutura. Né? O SUS a gente vê muito problema na atenção terciária, né? Precisa de uma estrutura, né? Mais caro. Mas no caso da vacinação, você precisa de ter um local técnico para poder vacinar e essa distribuição. E acaba que o Brasil é referência mundial por isso, pela simplicidade do programa e a grande difusão. E sempre vacinou grande parte da sua população, tanto criança como adulto, como idoso, né? Existem algumas limitações de algumas vacinas que eles não são inseridas no programa, eu já fiz vários vídeos aqui para vocês, né? Vacina das hostes, uma série de coisas, né? Ainda tem algum probleminha, mas no geral ela é bem difundida. E para as vacinas que o Ministério diz que é referência, diz que precisa a população tomar, costuma ter uma cobertura muito boa. E aí o que que acontece? Chega 2020, Covid, naturalmente não está ninguém saindo de casa, tudo isso. 2021, chegam as vacinas novas, né, contra a Covid, mas também chegou muita mentira, fake news. E o que que acontecia? Que é um impacto muito grande, que eu acredito que ainda vai ficar por muito tempo aqui no Brasil, né? Na cabeça de todo mundo, ela tinha algo como verdade, como certo, que era que a vacina era boa, ajudava a gente. E todo mundo ia se vacinar, até sem refletir muito sobre o tema, né? Porque era uma coisa, você já se vacinou, você é programa, é gotinha e tal, todo mundo se vacinar. Quando chega esse ano, 2021, houve um caos de mentiras sobre a vacina, que vacina era falsa, que causava isso, causava aquilo. Isso fez as pessoas desacreditarem na vacina. Você fala assim, ah, Júlio, mas de todas, não foi só de Covid? De todas. Por que de todas? Porque, naturalmente, quem fala que uma vacina que o governo está mandando, que está saindo na televisão, que a imprensa está dizendo que ela é mentirosa, que ela faz mal, a pessoa desacredita em todo o sistema médico, científico e tal. Pô, se o médico está falando que a vacina é boa, quando ela não é, por que eu vou acreditar nas outras vacinas? E aí veio o caos que a gente está vivendo agora, que é a população com a baixíssima cobertura vacinal. E diferente do que acontecia no passado, que tinha uma forma muito impositiva, hoje já não funciona muito mais. Você tem que tomar e pronto, né? E aí o governo, né, naturalmente, como toda a sociedade, não só no Brasil, Estados Unidos e Europa também, está nesse processo de convencimento da população do óbvio. O óbvio que a vacina funciona. Não estou falando só vacina de Covid, sarampo, pólio, e essas doenças com a baixíssima cobertura vacinal tem uma chance delas voltarem. Então, as doenças que a gente dizia que já acabou, que a gente não via mais, de repente elas começam a ressurgir, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, a cobertura vacinal do Brasil ruim não é um cenário só nacional, para também ninguém se enganar e achar que é só o Brasil que está acontecendo o problema, é no mundo inteiro, mas o início, o fator causador é o mesmo, fake news e mentira, desacreditando na ciência, desacreditando nos estudos científicos, desacreditando com teorias conspiratórias as mais mirabolantes que tiveram, desde que causa autismo, que causa que é um chip que coloca, que causa demência, que causa infarto, são muitas mentiras sobre a vacina, né? E aí o que que acontece? O que é que a gente vai fazer? O próprio processo de convencimento. Qual a grande vantagem da ciência, né? É que a ciência, ela de um modo geral, ela é testada várias vezes, né? E quando você vai testando, você vai consolidando a verdade. Então a gente está com vacina de Covid com milhões de pessoas tomando no mundo inteiro. Ninguém está vendo o caos global de dados, né? A gente tem o caos global da Covid. Covid aumentou o infarto, aumentou um monte de coisa, né? Ah, Júlio, mas a vacina, você mesmo fez vídeos em que pode ter efeito colateral e reação adversa. Claro, todo remédio, cirurgia, vacina, tudo tem os seus efeitos colaterais. Por quê? Porque nem todo ser humano é igual ao outro. A gente tem uma variedade genética de DNA, uma série de coisas, uma mutação, uma coisinha que um é diferente do outro pode dar aquela reação. Só que em um número muito pequeno, ínfimo, para os bilhões de doses que foram aplicadas. Não estamos desmerecendo essas pessoas que podem ter tido trombose, podem ter tido, mas estatisticamente falando,
o número que foi muito pequeno, o que não contraindica você utilizar as vacinas. Então a vacina, a proteção que ela dá é muito maior do que qualquer tipo de risco, efeito colateral. Por isso que a gente tem recomendado em massa para toda a população, tá bom? Espero que tenha ajudado. Convence quem você gosta, que não tomou vacina, para tomar vacina. Não cair nessas mentiras, né? Que são mentiras rasas, né? No mundo todo aconteceu, mas a gente tem a ciência bem consolidada e continua reafirmando que é importante sim se vacinar, não só contra a Covid, né? Contra todas as outras doenças que tem vacina. Espero que tenha ajudado.